Olá, galera, aqui é o professor Ricardo de Matemática, da UEMP, campus CCSA, Departamento de Economia, e hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos das funções, em relação à segunda derivada, principalmente, e a concavidade da função, e as taxas de crescimento e decrescimento da função. Bem, vamos associar primeiro, então, a derivada segunda com a derivada primeira, né? Nós sabemos, então, que se nós temos uma função f de x e ela for derivável, nós temos, então, o seguinte, tá? F de x, né? F é derivável. Nós temos o seguinte, f' de x é a chamada derivada primeira, e a derivada da derivada, que é f duas linhas de x, é a derivada segunda, tá? Então, por exemplo, se nós temos a função f de x aqui, ó, bem no cantinho, f de x igual a x ao cubo, se nós derivarmos uma vez, nós temos f' de x igual a 3x quadrado, basta tomar o 3 e tirar um expoente, e novamente, derivando a função derivada, nós temos 6x, tá? Tudo bem? Então, a derivada segunda é a derivada da derivada. Bem, sabendo disso, vamos analisar a derivada segunda em relação ao gráfico da função derivada. Mesma coisa que nós analisamos a derivada em relação à função original. Vamos analisar intervalo de crescimento e decrescimento da função, por exemplo. Se nós temos, por exemplo, a função lá, f de x igual a x ao cubo, certo? E nós derivarmos ela uma vez, nós temos 3x quadrado, ponto crítico aqui é x igual a zero, nós derivarmos duas vezes, nós temos 6x, ok? Então, nós analisamos a taxa de crescimento da função derivada a partir da segunda derivada, como a ideia da primeira derivada em relação à função. Se nós temos, então, essa função aqui, f de x, né, igual a x ao cubo, que mais ou menos é essa carinha aqui, ó, tá? Nós podemos perceber o seguinte, que na definição, quando nós derivamos lá a primeira derivada em relação à função e analisamos dentro de um intervalo, né, se ela for maior que zero é crescente, se for menor que zero é decrescente. Da mesma forma para funções da segunda derivada em relação à primeira. Então, se f duas linhas de x for maior que zero, então, né, no intervalo i, tá? No intervalo i, tá? Entre a e b. F' de x, tá? É crescente. Caso contrário, se f duas linhas de x for menor que zero, então f' de x é decrescente. Bem, olha aqui essa função aqui, ó. Nós temos, então, a segunda derivada, tá? Nós temos, então, a segunda derivada aqui igual a f duas linhas de x igual a 6x, certo? Então, se nós analisarmos aqui entre intervalo em zero, entre menos infinito até infinito, desculpa, menos infinito até zero, nós pegamos um valor aqui, essa função ela é monótona, né? Então, se nós pegarmos um valor aqui, né, entre menos infinito e zero, suponha f duas linhas de menos 1, nós temos menos 6, certo? Observe que a função é crescente em todo o seu argumento, mas a função derivada não é essa. A função derivada é 3x ao quadrado, que é essa aqui, ó. Certo? Então, dá para perceber que ela é decrescente. Tá vendo? Então, aqui corrobora, f duas linhas é menor que zero, implica que f' tá, é crescente, tá? Entre menos infinito a zero. E se nós calcularmos aqui f de 1, é 6. E f duas linhas aqui marca zero, implica que f é crescente. Para verificar em relação à função aqui, nesse caso, basta olhar a primeira derivada, né? Essa função tem valores aqui para x entre menos infinito e infinito, quando você substitui aqui, todos os valores são positivos, então por isso que ela é sempre crescente. Tá? Beleza, então.
Vamos analisar agora uma outra coisa. Uma outra coisa dentro desse conjuntinho aqui. Em relação à função original, que é essa em pretinho aqui, tá? Vamos analisar a concavidade da função, tá bom? Então, eu vou só recortar aqui essa função. Vou recortar essa função aqui. E eu vou desenhar de novo, não tem problema. Tá? Vou desenhar de novo, é mais tranquilo. Então, pensando na concavidade da função, galera. Pensando na concavidade da função. Então, vamos desenhar a função f de x igual a x ao cubo. Vamos ficar com essa aqui ainda. Vamos desenhar ela aqui bonitinho. Tá? Graficamente, essa parte aqui, essa porção aqui é concavidade para cima, essa porção é concavidade para baixo. Tá? Então, aqui, entre menos infinito até zero, concavidade para baixo. Tá? Aqui, concavidade para cima, em zero até infinito. Só que, geralmente, galera, a gente não tem condição de pegar uma função mais complicada, mais complexa, e desenhar o gráfico e falar qual parte é concavidade para cima e concavidade para baixo. Então, basta a gente analisar em relação à segunda derivada, tá? Então, a derivada segunda é concavidade. Concavidade. Tá bom? Vamos lá. Se f duas linhas, tá? Dado um intervalo, né? Seja aí um intervalo, tá? Um intervalo, tal que tem limites A e B. Nesse caso, vou incluir A e vou incluir B, tá? Você também pode ter bolinha aberta aqui. Se f duas linhas de x for maior que zero, concavidade, galera, é para cima, tá? Concavidade para cima. Caso contrário, se f duas linhas de x for menor que zero, concavidade para baixo. Vamos analisar, nós já fizemos as derivadas dessa função aqui, né? Vamos só relembrar, ó, fx igual a x ao cubo, f' de x é 3x quadrado, e f duas linhas de x é 6x, tá? Então, ponto crítico aqui, zero, certo? Então, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui no intervalo i zero, entre menos infinito e zero. Vamos pegar aqui o f de menos 1, tá? O f de menos 1 nós já calculamos, dá menos 6, tá? Então, f duas linhas aqui, né? O f duas linhas é menor que zero, tá? Com cavidade para baixo, conforme nós já vimos. Vamos pegar o intervalo i1 aqui, ó, o pé à direita aqui, ó, entre zero até infinito. F de 1 é 6, e f duas linhas aqui, ó, duas linhas também, maior que zero, então concavidade para cima. Tudo bem? Então, essa é a ideia de derivada segunda concavidade. Tá bom? Então, para finalizar a parte estrutural dos estudos das funções e as derivadas, nós temos que analisar, então, as taxas de variação da função original, né? Então, quando nós temos, tá, esse conceito de derivada segunda e taxa de crescimento, nós estamos analisando se a função é crescente, mas é crescente a taxas crescentes ou taxas decrescentes, ou, pelo contrário, a função é decrescente a taxas crescentes ou a taxas decrescentes, né? Então, derivadas segundas e taxa de crescimento. Então, olha só, é bem simples, não é difícil. Nós temos o seguinte, se f duas linhas de x for maior que zero, implica que a função é crescente no intervalo, tá? Implica que a taxa de variação é crescente, nesse caso. Implica que a taxa de variação é crescente. Se, né, f duas linhas
for menor que zero, então a taxa de variação é decrescente. Podemos combinar, então, com a derivada primeira, nesse caso. Então, análise de duas linhas de x e f' de x, conclui em quatro situações, tá? Por exemplo, se f, duas linhas, é maior que zero, e f' é maior que zero, vamos pensar na f' primeiro, tá? Em vez de f, duas linhas, para não confundir. Se f' de x é maior que zero, então a função é crescente, tá? Se f' de x é maior que zero, maior que zero, então a função é crescente, certo? Agora, se a segunda derivada for também maior que zero, então cresce a taxas crescentes. Ou seja, cresce mais, né? Mais do que proporcionalmente, tá? A cada período, a cada variação, tá? Do fenômeno em análise. Então, ela cresce, mas, por exemplo, de 1 para 2, por exemplo, se você está analisando um fator de produção, se você varia esse fator de produção de 1 para 2, a produção mais que cresce, nesse caso. Aqui não, ó, F duas linhas for menor que zero, cresce a taxas decrescentes. Tá? Aqui é o caso mais interessante da economia, galera, que é a chamada, né, produtividade marginal decrescente. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Agora, se F duas linhas for menor que zero, F é decrescente. Né? E, vou até elencar aqui, ó. Se ela for decrescente, tá? E F duas linhas for maior que zero, ela decrescente a taxa crescente. Então, tem ali um processo de aceleração vertiginoso no decrescimento da função. E aqui, né, se a f', né, f' de x for menor que zero, né, f é decrescente e f duas linhas também for menor, então ela é crescente a taxas decrescentes. Tá? O que, que isso quer dizer em economia? É a respeito de produtividade, por exemplo. Se você tem né, uma produção crescente, não necessariamente que uma inclusão de né, uma unidade de um fator para fins de produção, ela vai crescer na mesma proporção, ela pode crescer mais do que proporcionalmente ou menos do que proporcionalmente. Então, essas condições te indicam isso, tá? Por exemplo, então, vamos supor uma função de produção no curto prazo, onde apenas um fator varie, tá? Vamos pensar assim, ó, a produção depende, né, do que, de quantidade produzida a partir de um fator de produção, certo? Aonde a função é 1000 vezes Q elevado a 3 quartos, tudo bem? E o Q maior ou igual a zero, produção, né, o fator de produção aqui tem que ser positivo. Então, se eu derivar pela primeira vez, galera, nós temos o seguinte, ó, tombo 3 quartos multiplicando com 1000, tá? Q vezes, né, 1000 vezes Q elevado a 3 quartos menos 1. Fazendo aqui MC, fazendo aqui a subtração, vai dar assim, ó, que dá 750, Q elevado a menos 1 quarto. Ou posso escrever assim, ó, 750 dividido por Q elevado a 1 quarto. Então, para todo Q maior que zero, esse valor aqui vai ser maior que zero. Tá? Então, a minha produção é crescente. Tá? Ela é crescente. Tudo bem? É crescente todo o seu argumento. Tudo bem? Basta você substituir, ó. Q igual a 1, eu tenho P de Q igual a 750. Certo? Q igual a 16, por exemplo. 16, se você tira a raiz quarta de 16 aqui, dá né, se você tirar a raiz quarta aqui de 16 aqui, vai dar 2. Tudo bem? Só que você não está olhando aqui para a produção marginal, você tem que olhar aqui para essa produção aqui, né? Então, vamos recapitular aqui que eu usei a derivada. Deveria usar a função de produção. Aqui, ó. Quando o Q é igual a 1, aqui dá 1000.
tá? Quando que 2 aqui é 1000 vezes, tá? 2 elevado a 3 quartos, que é muito, né? Que é maior que 1000, porque esse número aqui é maior que 1, tá, galera? Então, esse número vai ser maior que 1000, tá? E assim a produção vai ser crescente. Entretanto, tá? A, entretanto, a primeira derivada indica que, né, 750 dividido por Q igual a 1 quarto, ou, né, que é a mesma coisa, né, 750 Q menos 1 quarto aqui. Se eu derivar de novo, nós temos o seguinte, tombo 1 quarto com um sinal negativo, vezes 750 Q, menos 1 quarto, menos, né, menos 1, tá? Esse valor vai dar menos 187,5 Q elevado a menos 5 quartos. Ou 187 negativo dividido por Q elevado a 5 quartos. Certo? Então, nesse caso aqui, o Q tem que ser maior ou igual a zero. E esse valor para qualquer Q vai ser maior que zero. Só que eu faço o jogo de sinal aqui, esse valor de P duas linhas de Q sempre vai ser menor que zero. Isso indica que a função cresce a taxas decrescentes. Certo? É a ideia da produtividade marginal decrescente. Tá? Além disso, P duas linhas menor que zero indica que a concavidade da função é para baixo. O que isso quer dizer geometricamente? Simples, galera, simples, não é difícil de entender. Você tem uma função desse tipo aqui, ó, função de produção desse tipo aqui. Você tem aqui, então, Q e P de Q, certo? A função tem concavidade para baixo, tá? Ela é crescente, mas se você pega aqui um Q1 e pega aqui um Q2, né? Um fator de produção Q1, um fator de produção Q2, a produção aqui em Q1 e a produção em Q2 aqui, se você pegar esse tamanho aqui, esse tamanho aqui, esse delta aqui, é maior que esse delta de Q aqui, entendeu? Então, o tamanho, tá, da métrica da produção, da variação da produção, é menor que o tamanho, tá, da distância, a medida, do fator empregado. Isso quer dizer que o rendimento, tá, do fator empregado, quando você tem uma quantidade a mais, né, gera proporcionalmente menos, tá, menos, tá, o incremento do fator da produção, tá bom? Beleza? É isso, galera. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.